E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, o informativo 1106 do STF. Esse informativo, ele trata de assuntos diversos, mas um assunto muito importante que está veiculado nesse informativo é o juiz de garantias. E ele tem várias determinações no julgado, então eu achei melhor separar o julgado com relação ao juiz de garantias em um outro vídeo, porque assim esse também não fica tão comprido assim. E quem não tiver interesse, quem estiver estudando, por exemplo, para advocacia pública, para analista de tribunal, não precisa ver essa outra parte, porque o processo penal é uma coisa mais específica para prova de defensoria, Ministério Público, magistratura. Então eu separei os vídeos, tá? O informativo dessa semana ele vai ser feito em duas partes. A segunda parte vai ser só sobre o julgado do juiz de garantias, tá bom? Então vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas. Tenho algumas aprovações em concurso público, inclusive juiz de direito, analista de tribunal, procurador, enfim. Vamos logo ao que interessa, sem perder muito tempo, tá? Então, primeiro julgado, é imprescritível a pretensão de ressarcimento erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Tema 1268. Esse aqui é o seguinte. Houve vamos supor, uma mineração ali, né? Uma extração de, normalmente é de areia, né? Que isso acontece, mas pode ser, por exemplo, ouro, enfim. Junto com essa extração, houve um dano ambiental, né? Com a remoção daquele material, houve um dano ambiental. O material, o minério que foi recolhido, ele pertence à União. Tá? Pertencendo à União, haveria ali em tese um dano a ser reparado. Tá? E qual era o principal questionamento ali? Né? A questão principal é a seguinte: o dano praticado contra a União, contra o poder público, ele prescreve ou não prescreve? Tá? Então aí a gente vai ver, tem um tema anterior, que é o tema 666 do STF, que diz o seguinte: é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então a defesa da pessoa que extraiu o material estava alegando que houve prescrição. Tá? Isso já foi há muito tempo. E não tem um dano a ser indenizável, está prescrito. Tá? Aquela extração de areia já aconteceu há muito tempo e já prescreveu. Só que o que o STF entendeu é que é o seguinte: como esse dano ele está indissociável, ele é indissociável do dano ambiental, porque aquela extração de areia causou um impacto, causou um dano irreversível. Então, ele também é prescritível como dano ambiental que ele foi causado, como dano ambiental que foi ali causado, né? Junto com a extração daquele material, daquele mineral. Então, por isso é imprescritível. E aí o STF afastou o tema 666 e aplicou esse novo tema que foi julgado agora, tá? Então, ele não disse que qual deve ser a indenização, nada. Ele só decidiu o seguinte: olha, esse tema aqui trata de uma reparação imprescritível, então volta para as instâncias ordinárias para verificar qual foi o dano causado, tá? Não, a alegação de prescrição não vai encerrar o andamento do feito, tá? Próximo julgado. São constitucionais os artigos 6º e 9º da Lei 8629 de 93, que exigem a presença simultânea do caráter produtivo da propriedade e da função social como requisito para que determinada propriedade seja insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. Esse julgado foi o seguinte: foi uma ADI ajuizada
pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA, né? Contra a Lei 8629 de 93. O que diz a Lei 8629 de 93, né? Bom, primeiro falar do artigo 185 da Constituição, né? Ele diz o seguinte: são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. Tá? Então, assim, a propriedade produtiva não pode ser desapropriada. E o artigo 186 diz o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente aos critérios de exigência, melhor dizendo, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado. Então, a Lei 8629, ele esclareceu, ele regulamentou o que significa propriedade produtiva e o que é a utilização eficiente e adequada. Tá? Então ele vai dizer, olha, considera-se propriedade produtiva aquela que explorada econômica e racionalmente atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Então a lei jogou a bola pro órgão federal, tá? No caso, talvez o INCRA, né? Então ele vai determinar os requisitos para que a atividade seja considerada produtiva. Tá? Então ela tem que ser adequada e eficiente. Não adianta eu colocar 100 hectares, eu colocar uma vaca dentro e falar assim, não, eu estou produzindo leite. Tá? Ele tem uma eficiência muito baixa. Então ele não atende a função social. Tá? Então eu coloco 3 pés de milho. Né? Não, você tem que dar uma função adequada. Né? Você tem que dar uma função eficiente. Tá? Então mesmo que a propriedade seja produtiva, ela está produzindo de uma maneira ineficiente. E quem vai definir o que é eficiente ou não? O órgão federal competente. Então o STF entendeu que o artigo 6º e o artigo 9º são constitucionais. Tá? O artigo 9º agora, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nessa lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Tá? Basicamente é isso. Próximo julgado é inconstitucional por violar a regra expressa no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição, norma que estabelece modalidade de concurso de remoção na titularidade dos serviços notariais e de registro apenas por avaliação de títulos. O concurso de cartório, que inclusive já foi aprovado também 3 vezes já, ele tem uma peculiaridade que é a seguinte: existe um concurso de remoção. Como funciona o concurso de remoção? Os cartórios, eles têm diferenças. Então, por exemplo, um cartório de imóveis de uma cidade grande, ele tem um determinado rendimento. E um cartório de registro civil de uma cidade que não tem uma maternidade, por exemplo, uma cidade pequena, no interior, tem um rendimento diferente. Tá? São as serventias deficitárias. São aqueles cartórios que dão mais despesa do que lucro. E como a atividade é privada, tá? Pela Constituição, é uma atividade privada, o titular daquele cartório, que é deficitário, ele está atuando por sua conta e risco. Tá? Ou seja, ele está tendo prejuízo. Então o que ele faz? A Lei 8935 facultou a possibilidade do titular do cartório se remover para outra unidade, para outra serventia. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, na Lei 8935, artigo 16, as vagas serão preenchidas alternadamente, 2/3 partes por concurso público e 1/3 parte por remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga,
sem abertura de concurso ou provimento inicial de remoção por mais de 6 meses. Para estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquela criação do serviço. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam atividade por mais de 2 anos. A legislação estadual disporá sobre normas e critérios para o concurso de remoção. Então, o que aconteceu? Veio uma lei estadual que disse o seguinte, olha, não pode, ou melhor, a lei estadual dizia o seguinte, o concurso de remoção é feito por títulos, só por títulos, tá? E a determinação da lei do 935 do artigo 16 diz exatamente isso, tá? Uma terça parte por meio de remoção mediante concurso de títulos. Só que o que o STF fez? O STF julgou inconstitucional, por violação da regra no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição, a norma que estabelece a modalidade de concurso de remoção apenas por avaliação de títulos. Tá? Então vamos dar uma olhada no 236, parágrafo 3º. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento de remoção por mais de 6 meses. Então o que o STF interpretou aqui no artigo 236, parágrafo 3º? Que pode ter concurso de provimento ou de remoção, a própria Constituição fala isso, mas o concurso é de provas e títulos, e não só de títulos. Tá? Próximo julgado. É inconstitucional por invadir a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e a competência privativa da União legislar sobre Seguridade Social e diretrizes de base da educação, bem como por violar o núcleo da norma que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério, lei estadual de iniciativa parlamentar, que estende essa modalidade de aposentadoria para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente de professor, inclusive a de representação associativa ou sindical. Então, o que aconteceu? Veio uma lei de iniciativa do Poder Legislativo, né, dizendo o seguinte, iniciativa parlamentar, lei estadual de iniciativa parlamentar. Ele disse o seguinte, a aposentadoria especial de servidor também se aplica para quem exerce atividade administrativa, para quem exerce atividade técnico-pedagógica e algumas outras carreiras que não propriamente de professor. Tá? Inclusive, aqui ele fala, inclusive, do representante sindical dessas carreiras. Tá? E claro que o STF declarou isso inconstitucional, porque isso viola a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e da União, né, para legislar sobre Seguridade Social e diretrizes da educação. Eles quiseram ampliar o rol de carreiras que têm direito à aposentadoria especial de professor. E isso não pode ser, a não ser pela União e pelo chefe do Poder Executivo. Próximo. Em respeito à autonomia federativa, não viola o artigo 37.5 da Constituição, a lei estadual que considera as promoções entre instâncias para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura. Então funciona assim. Quando você passa no concurso da magistratura, o juiz vai ser designado para uma comarca pequena. Aí conforme o tempo vai passando, ele vai mudando de entrância. Tá? O que é entrância? É uma comarca, é a designação de uma comarca com relação à sua população, quantidade de processo. Tá? Então, por exemplo, tem carreiras que têm entrância inicial, intermediária e final. Tem carreiras que falam primeira, segunda e terceira entrância. Tá? Ou seja, as cidades maiores normalmente são as entrâncias finais, tá? De um determinado estado.
E aí, normalmente, se coloca, como vai ter um volume de processo maior, como vai ter uma quantidade maior de população, normalmente se coloca um magistrado que tenha um tempo maior de experiência, tá? Que tenha um tempo maior de magistratura, né, de carreira. Então, a lei estadual do Tocantins vinculou a remuneração, tá, o escalonamento dos subsídios, com a entrância em que é exercida. Aí o STF falou que não tem nenhum problema, tá? Porque o estado do Tocantins, qualquer um dos estados, tem uma autonomia federativa para determinar isso, tá? Desde que observados os tetos, né? Então isso pode ser feito, pode ocorrer essa vinculação, tá? Sem nenhum problema. Próximo julgado. É inconstitucional por ferir o princípio federativo e autonomia dos estados, bem como por ofender a autonomia e independência do Ministério Público. Norma estadual que autoriza a remoção por permuta em âmbito nacional entre membros dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e territórios. Então tinha uma lei no Rio Grande do Norte, uma lei estadual, que facultava aos membros do Ministério Público. Também teve um julgamento faz uns 15 dias dos membros da magistratura, né? A conclusão foi a mesma. Mas essa norma estadual autorizava a remoção e permuta entre membros do Ministério Público de outros estados. Então, por exemplo, um promotor do Rio Grande do Norte poderia fazer uma permuta com um promotor de São Paulo, por exemplo. Seria possível com base nessa lei estadual. O STF diz que isso é inconstitucional, porque são carreiras diferentes, né? O Ministério Público tem a sua unidade, o Ministério Público é uno, mas as carreiras, elas não são unas. Tá? Então a carreira de promotor de justiça do estado de São Paulo não é a mesma carreira que o promotor de justiça do estado do Rio Grande do Norte. Tá? Então tem uma diferença nas carreiras. E quando você permite que aconteça uma permuta entre essas duas carreiras, você está violando a regra do concurso público, tá? Que não admite o provimento sem o concurso, tá? Por simples permuta. Tá? Então, essa norma é inconstitucional. Próximo. É constitucional, pois revela a opção política do legislador, adotada em conformidade com a margem de discricionariedade atribuída pela própria Constituição de 88, dispositivo de lei orgânica estadual que dispensa a formação de lista tríplice para a nomeação de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Estadual. Então é o seguinte: o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ele tem os membros desse Ministério Público, eles gozam das garantias, da vitaliciedade, tá? Da vedação à diminuição dos rendimentos. Mas o Ministério Público, agora eu estou falando do Ministério Público, do órgão, não dos membros do órgão. Tá? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não tem autonomia administrativa e financeira, porque ele é um Ministério Público um pouquinho diferente, tá? Do Ministério Público que a gente conhece. Tá? Então ele não tem autonomia financeira nem administrativa. Por ele não ter essa autonomia, o regime de indicação do Procurador-Geral, ele não precisa seguir o que a Constituição disse a respeito da nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público. Tá? E a lei estadual dispensou a formação de lista tríplice. Então o questionamento é o seguinte, essa lei estadual poderia fazer isso? Ou tem que fazer uma lista tríplice como é a nomeação do Procurador-Geral da União? Né? E a conclusão do STF foi que não, que a dispensa dessa lista tríplice é constitucional. Tá? Porque, como eu disse, o Tribunal de Contas tem... O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não tem a mesma autonomia que tem o Ministério Público. Tá? Próximo. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal, bem como por violar o Estado de Direito,
os direitos fundamentais e o Sistema Constitucional Especial de Proteção de Dados, lei estadual que cria que cria o cadastro de usuários e dependentes de drogas, com informações concernentes ao registro de ocorrência policial, inclusive sobre reincidência. Então tinha uma lei estadual, no estado do Tocantins, que determinou que a pessoa que fosse apreendida com drogas, né, fosse cadastrada numa lista, tá, num hall de usuários e dependentes de drogas. E essa lista, esse cadastro, ele serviria para registro de ocorrência policial, tá, inclusive com reincidência. E o STF julgou inconstitucional porque, primeiro, a competência é da União, porque é matéria penal, tá? E também a violação de direitos fundamentais, a violação à proteção de dados, né? A gente lembra da LGPD, que o tratamento dos dados que o tratamento dos dados também que o tratamento dos dados também é matéria de direito fundamental, né? Teve uma emenda constitucional recente sobre isso, tá? Então, essa lei estadual é inconstitucional. Próximo, é inconstitucional lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa aqui foi o seguinte: o estado de Pernambuco determinou em lei estadual que o gasto com aposentadorias e pensões dos professores também seria incluído como gasto com ensino. Tá? Por que eles fizeram isso? Porque tem uma determinação constitucional de um limite mínimo a ser aplicado na educação, né? O artigo 212. A União não pode aplicar menos que 18% e os estados não podem aplicar menos de 25% da receita dos impostos e ensino. Tá? Então, o que o estado de Pernambuco colocou na conta desses 25%? Os aposentados e pensionistas, os professores aposentados e os seus pensionistas, né? E aí o que o STF concluiu é que a Lei 9394 não disse que deveria colocar ali os aposentados e pensionistas, tá? O artigo 70 da Lei 9394 diz o seguinte: considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a, inciso 1, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Então a Lei 9394 disse o seguinte: o gasto do salário com o professor pode ser considerado no cômputo dos 25%, ou 18% se for a União, das despesas das receitas de impostos, né? Mas o legislador não falou nada com relação a aposentados e pensionistas, então você desconsidera, tá? Então a conclusão do STF foi isso, é simples assim. Próximo julgado. A mora legislativa na edição de lei complementar para proceder aos ajustes necessários à adequação do número de deputados federais à proporção da população de cada estado e do Distrito Federal configura a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em dar efetividade à segunda parte do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição de 88. Então esse julgado aqui é o seguinte: o artigo 45, parágrafo 1º, ele vai dizer que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional e que o número de deputados deve ser estabelecido por lei complementar, tá? Então tem uma lei complementar já dizendo sobre isso, tá? Já está definida essa lei complementar, mas a Constituição exige o seguinte: que conforme a população for se alterando, se modificando, essa lei complementar precisa ser ajustada, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que um estado, em 1988, ele tinha uma população
compatível com 8 deputados, que é o mínimo, né? E a população desse estado cresceu. O estado aumentou a sua população, e por ter aumentado essa população, a representatividade continuou com 8. Tá? Então, o índice de representatividade, 8 deputados para o dobro de população, ficou incompatível. Tá? Ou seja, deveriam ser 16 deputados agora. Tá? De outro lado, um outro estado diminuiu a sua população. E ele tinha 35 deputados. Tá? Então hoje ele deveria ter 28, por exemplo. Tá? E como é que se faz isso? Utilizando o cálculo de população do IBGE. E o STF concluiu o seguinte: olha, como o legislativo não fez esse ajuste até hoje, então isso é uma omissão inconstitucional. Tá? Então ele determinou que o legislativo, até o prazo de 30 de junho de 2025, deve sanar essa omissão e redistribuir as cadeiras hoje existentes. Se nada for feito após esse prazo e na hipótese de persistência da omissão, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinar até dia 1º de outubro de 2025 o número de deputados federais de cada estado para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais, que decorrem da quantidade de deputados federais que aquele estado tem direito na Câmara. Tá? Próximo. É constitucional o estabelecimento por resolução do CNMP de cautelas procedimentais para a proteção de dados sigilosos e garantia da efetividade, dos elementos de prova colhidos via interceptação telefônica. Então esse aqui é o seguinte: tem um ato normativo do CNMP, que é a resolução 51 de 2010, que estabelece o que o promotor de justiça ou o procurador da República deve fazer no caso da diligência de interceptação telefônica. Então tem alguns dispositivos ali, por exemplo, que ele diz que ele deve acompanhar a produção dessa prova, ele deve ser cientificado, ele tem que se manifestar expressamente sobre o pedido feito pela polícia, né? Enfim, tem uma série de procedimentos ali que foram estabelecidos por uma resolução do CNMP. Não foi por lei, foi por uma resolução. Então o STF foi chamado a se manifestar sobre a constitucionalidade formal disso. Tá? E o STF disse que isso é constitucional porque ele garante a efetividade de elementos de prova, ele garante que esse procedimento garante que a prova vai ser rígida, que vai ser respeitado, que vão ser respeitados os direitos do acusado ali, que os dados vão ser protegidos, né? Ou seja, é uma determinação feita pelo CNMP, mas que é constitucional, tá? Não tem nenhuma irregularidade nessa resolução, tá? E é isso aí. Agora nós vamos ver no próximo vídeo a questão de juízo de garantias, que é muito importante, vamos falar de novo, né? É muito importante para quem vai fazer concurso para Defensoria e Ministério Público, principalmente, tá? E relevante também para a magistratura, tá? Então ficamos por aí e até o próximo.